Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e como vocês sabem, nesse dia a gente costuma falar um pouco mais sobre o próprio Brasil, o mundo e coisas do gênero. E hoje eu quero trazer para vocês o motivo por que o Brasil está conseguindo se descolar do mundo, por que ele está tão superior assim aos resultados. Claro que parte vem do descolamento que teve ano passado, o Brasil acabou caindo muito em relação aos outros países, mas a gente vai ver que a questão fiscal do Brasil melhorou muito nesses últimos 2 ou 3 meses, com arrecadações cada vez maiores, com ganhos reais, e isso tudo está fazendo a diferença. O Brasil, inclusive, voltou a ter um superávit primário em 12 meses, coisa que ele não conseguia desde 2014 ou 2015, mais ou menos. Então fica com a gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, avisa para os amigos também. É importante que a gente consiga subir o número de inscritos, que a gente tenha muitos comentários lá embaixo, porque aí chega esse vídeo para mais pessoas. Então a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, eu acho que, como vocês sabem, né, eu tenho uma posição em que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado nesse ano aqui no Brasil, só que tomar cuidado não significa você não estar comprado. Isso eu venho repetindo desde sempre lá atrás, desde outubro, novembro do ano passado. Eu também tenho uma posição de que as commodities elas estão mais perto do topo do que do fundo. Então, em algum momento, quando se resolver tudo, muito provavelmente a gente vai ver commodities caindo e aí a gente vai ver aquele Deus nos acuda, né, com essas ações aí que estão subindo bastante. Agora, da mesma forma, também não é para a gente fazer movimentações bruscas. Lá nos relatórios de assinantes a gente explica mais ou menos como é isso. Só que o Brasil é muito forte em commodities, né, principalmente Petrobras e Vale, mas não é só Petrobras e Vale, né? A gente tem a Raízen, que é enorme em açúcar, a gente tem a SLC e outras que não são listadas, que são fechadas ainda, que são grandes em soja. A gente tem a Suzano, que é enorme em celulose. Então, se você parar para olhar, né, o Brasil tem aí a Vale, que é entre primeiro e segundo lugar de maior exportadora de minério de ferro. A gente tem a soja do Brasil, que o Brasil é o maior exportador de soja. O Brasil tem o açúcar, que é o maior exportador de açúcar também no mundo. E, enfim, quando fala de produção é mais ou menos ali empatado com a Índia, mas a Índia usa muito para o mercado interno, então o Brasil é o maior exportador. A gente tem o Brasil muito relevante na exportação de carne também. A Suzano é a empresa que tem a maior exportação também do mundo de celulose, o menor custo caixa de produção de celulose. Então, quer dizer, o Brasil é muito forte em commodities. Sempre que a gente tem uma alta dos preços das commodities, o que acontece? O preço das empresas dispara, o lucro das empresas dispara e aí a arrecadação do governo cresce muito, porque o lucro aumenta e aí o governo ganha imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, lá em cima, na hora da receita, ganha PIS e COFINS e em alguns casos ainda tem royalties, né? Então a gente tem aí uma grande margem de ganhos para o governo e é exatamente isso que a gente vai ver aqui nas estatísticas fiscais. Eu peguei aqui os dados da nota para a imprensa de primeiro superávit primário, não, vamos pegar primeiro as estatísticas fiscais realmente. E aí eu vou mostrar aqui receitas administradas por outros órgãos, por exemplo, royalties. Olha só, de janeiro a novembro de 2020, 48 bilhões. Janeiro a novembro de 2021, 73 bilhões. O Brasil, inclusive, passou de 80 bilhões ano passado só de royalties. Quando a gente vem aqui só para janeiro de 2022, já é o dobro, já é 15 bilhões aqui no total. Então, quer dizer, isso aqui são receitas que são administradas não pela Receita Federal do Brasil, né? Não é pela RFB, são por outros órgãos, então é royalties. E esse dinheiro de arrecadação de royalties acaba entrando no caixa do governo e acaba gerando superávit primário ou um déficit nominal menor.
né? E isso ajuda o governo como um todo. Então eu quis mostrar primeiro essa questão dos royalties porque tem ajudado muito. Eu não duvido que se continuar essa guerra aí que existe no mundo, petróleo batendo lá nas alturas, que o Brasil chegue a ter royalties até de 150, 180 bilhões de reais esse ano. E isso, né, que é para quem lembra aí, para quem vê os meus vídeos já há mais tempo, vai ver que esse era o déficit que tinha lá atrás, em 2018, 2019, por exemplo, o Brasil tinha lá o cálculo que ele ia chegar mais ou menos nesse déficit. Então, o Brasil ele está conseguindo, entre aspas, ter uma receita extra que está zerando o déficit dele e que, além disso, está fazendo com que grandes empresas brasileiras lucrem, e aí a gente está tendo muito imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem que a arrecadação total da Receita Federal atingiu, né, 235 bilhões, 217 bilhões de receitas da Receita Federal mesmo, e os outros 18 bilhões são esses royalties principalmente que a gente mostrou que chega em 235. Tirando o IPCA, né, esse janeiro de 2021 já está ajustado pelo IPCA, a gente tem um aumento aqui de 18,30%. Quando a gente pega só a arrecadação da Receita Federal do Brasil, né, a gente tem 14,66% de aumento, e se tirar fatores não recorrentes, mesmo assim 9,19% já acima da inflação. Né? Então tudo isso aqui está ajudando e ajudando bastante. Né? Quando a gente pega ali no total de janeiro a novembro do ano passado, a gente vai ver que já veio de uma alta também forte. Né? Então a gente já tinha ali de janeiro a novembro, por exemplo, uma alta de 16,86%. Só que quando eu pegava ali novembro de 2020, o que eu via aqui? Né? Eu via que novembro de 2020 para novembro de 2021 a alta era 0,42%. Então a minha tese principal, né, era aquela tese assim, o Brasil agora já está perdendo força, não vai mais ter arrecadação real, e aí a economia entra em choque, cai, e a gente vai ter um grande problema. E aí veio essa alta toda de commodities que ajudou e ajudou muito as empresas. Além disso, também teve os resultados que saíram agora em dezembro, e as empresas pagam IRPJ e CSLL em janeiro sobre os resultados do quarto trimestre. Então, o que a gente espera aqui, né? Primeiro, são lucros muito grandes das empresas, algumas já até reportaram esses números, e aqui a gente vê também um outro ponto que é importante, que é a venda de serviços. Né? A gente vê que vendas de bens diminuíram e venda de serviços subiu. Então a gente, se não tiver em commodities, faz mais sentido estar em serviços do que em industrial ou em bens, por exemplo. Tá? Isso faria mais sentido. Então vamos tentar passar rápido aqui sobre todos os dados aqui. Então a gente tem aqui, imposto de renda pessoa jurídica e CSLL, um aumento de 32%, lembra sempre que é real, isso já é acima da inflação. Né? Outro número que aumentou muito aqui, imposto de renda, né, de retido na fonte sobre rendimentos de capital, 34% aqui no total. Né? IOF aqui, 91%. Aqui tem um porém, né? Em janeiro de 2021 ainda tinha uma desoneração do IOF lá no setor bancário, mas aqui a gente vai perceber que as pessoas físicas e as pessoas jurídicas tomaram mais crédito e estão pagando mais IOF. Tá? Por outro lado aqui, a gente tem visto menos IPI vinculado aqui e menos imposto de renda retido na fonte de residentes no exterior. O IPI, inclusive, vai acabar reduzindo. A gente viu que essa semana agora teve uma redução do próprio IPI. Então, o governo vai ajudando também as indústrias. Né? A gente viu aqui que a produção industrial está em queda. O governo quer tentar fazer com que aumente isso. Tá? Inclusive, aqui a gente vê o dividido, né, pela divisão econômica. Aqui a gente vê que extração de minerais metálicos, isso aqui só de receita da Receita Federal, sem contar aqueles royalties. Tá? 13 bilhões, entidades financeiras, principalmente bancos, aqui 27 bilhões, comércio atacadista fica aqui com 14 bilhões. A grande questão é,
né? Enquanto extração de minerais cresceu 211%, extração de petróleo e gás 580%, entidades financeiras 21%, comércio atacadista, que é relevante, subiu só 4%. Né? Todos eles aqui é interessante a gente observar que cresceram com ganhos reais também. Vamos passar aqui para o IOF, que é importante ali, ó, como a gente vê, pessoa física e pessoa jurídica subindo 110%, 172%. Esse ainda é um ponto de atenção, até que ponto pode ter uma inadimplência muito grande que faça frear a economia muito forte. Mas hoje o governo está numa situação muito mais confortável, tá? E além disso, um outro gráfico aqui que eu gosto, porque eu não quero só mostrar isso, tá? É esse aqui eu acho bem interessante, né? Então, quando a gente pega aqui 2019, 20, 21, a gente percebe que os tributos sobre a renda e a propriedade, eles vêm subindo no Brasil. Até porque não vem reajustando a tabela, nem do Simples Nacional, nem do Imposto de Renda, né? Principalmente essas duas, nem do lucro presumido, por exemplo. Então, de 35% passou para 38% aqui no total, né? O atributo sobre folha de salários aqui reduzindo de uns 32% para 29%, e tributos sobre bens e serviços caindo de 27%, não, mantendo 27% aqui por cento. Então, a ideia em um país mais desenvolvido é que aumente tributo sobre renda e diminua tributo sobre bens e serviços. Por quê? Porque os bens e serviços, né, se uma pessoa, por exemplo, comprar uma camiseta, se ela for rica ou se ela for pobre, ela paga o mesmo imposto sobre aquela camiseta, né? Então é um imposto que acaba tributando, entre aspas, percentualmente mais o pobre, né, do que o rico. Então os países desenvolvidos acabam migrando mais para cá, tá? É claro que é mais difícil você tributar aqui a renda e a propriedade, porque normalmente quem vota, que são os deputados, os senadores, etc., são pessoas que têm muitas rendas e propriedades, eles não querem ser taxados também, né? Mas é interessante a gente ver essa situação. Então, eu baixei aqui alguns dados de arrecadação do Brasil, tá? Na verdade, de dívida líquida, porque quando você arrecada mais, vamos fazer até diferente, vamos pegar primeiro aqui os dados de superávit, tá? Aqui é o resultado primário. O que é superávit? Superávit é quando o governo arrecada mais do que ele tem de despesas, tá? Então, sempre que ele arrecada mais do que ele tem de despesas, ele gera um superávit. Superávit primário é a arrecadação menos despesas sem contar o pagamento de juros, tá? E nominal é incluindo o pagamento de juros. Então, o que a gente viu aqui, né? A gente viu aqui que o setor público, por exemplo, acumulado em 12 meses, gerou um superávit de 108 bilhões de reais. É claro que tem os 90 bilhões ali de royalties de arrecadação extra, né, que a gente viu ali. Mas, enfim, né, tá certo. Eles estavam ali no lugar certo e conseguiram ganhar. A lei lá do teto dos gastos públicos faz com que os gastos eles fiquem parados aqui num patamar e só cresçam de acordo com a inflação. Enquanto isso, a arrecadação subiu lá 16%, por exemplo. Então, acabou trazendo esse superávit primário. Em janeiro, esse superávit foi de 101 bilhões. É um mês que costuma ter um superávit maior, até por causa do pagamento de RPJ, CSLL. Ano passado, 58 bilhões, assim como dezembro costuma ser um mês de déficit, porque tem o pagamento dos aposentados e das pensionistas, principalmente do 13º e dos servidores públicos também do 13º. Tá? Então, a gente tem aqui o quê? Quando a gente pega juros nominais, a gente vê aqui os juros nominais em 17 bilhões, até um valor baixo, acumulado em 12 meses 425 bilhões. Deve ter alguma explicação para esse número tão baixo, afinal os juros subiram no Brasil, é estranho esse número. Contribuiu para esse resultado o resultado das operações de swap cambial no período. Assim, o governo ele trocou dólar por CDI, o CDI está alto, o dólar caiu. Então, o governo está ganhando dinheiro com isso, quer dizer, reduz o juro nominal pago. E fevereiro vai reduzir mais ainda, né? Porque continuou caindo, então o swap cambial aqui vai acabar beneficiando o governo. Então, é outro mês que fevereiro deve vir muito bom aqui. E por que isso é importante? Porque aí a gente tem essa trajetória aqui de queda,
né? Então aqui a gente tem, aí sim eu vou passar depois para Excel, a DLSP, que é a dívida líquida do setor público, e a gente vê que de dezembro de 2020 até aqui ela vem caindo, e aqui a DBGG, que é a dívida bruta do governo geral, a gente já vai ver o que é isso. Vem 90% e agora caiu de 80%, chegou a atingir 79,6% do PIB. Para vocês terem uma ideia, eu mesmo era uma pessoa que falava que essa dívida ia bater aqui em 100% ao longo de 2021. Só que veio uma arrecadação muito forte, o Brasil cresceu muito mais do que a gente imaginava de início, a inflação foi muito mais forte também, isso ajudou a arrecadar mais também, e além disso a gente teve essa questão toda de commodities. Então o mercado como um todo ajudou muito o Brasil, né? O que não pode agora é assim, é o governo achar que ele está com muito dinheiro, que ele tem já o superávit primário, que isso tudo é garantido, que ele não vai ter mais problema, e aí ele começa a inventar gastos novos. Foi exatamente esse o tiro no pé lá que o governo do Lula e da Dilma deram, e que em um determinado momento, quando o petróleo caiu para $30 e o minério para $40, acabou que ficou muito à mostra o que aconteceu, né? Aí a despesa do Brasil continuou crescendo e a arrecadação caiu, né? Até porque o Brasil entrou em recessão junto, aí entrou aquele cenário todo de estagflação. Então, para a gente só terminar aqui, vamos nas tabelas, porque aí a gente consegue entender melhor o que é isso, tudo que a gente está falando, né? Então, a dívida líquida do setor público caindo de 62% para 56%, dívida líquida, como o próprio nome já diz, né? A gente está falando da dívida líquida do governo geral aqui, e essa dívida líquida do governo geral, mais a questão lá do Banco Central, tá? E dívida líquida das empresas estatais, vai ficar mais fácil de vocês entenderem aqui, pela DLGG, que é a dívida líquida do governo geral, que essa aqui inclui a dívida bruta mais, né, todos os créditos do governo geral, e aqui principalmente a gente tem as disponibilidades, que aqui a gente está falando das reservas, tá, cambiais que o Brasil tem, então em torno de 300 e poucos bilhões, aqui está dando esse 1 trilhão 691 bilhões, e a gente ainda tem os dados aqui também, né, títulos livres da carteira do Bacen e equalização cambial. Então, esses números todos aqui é que fazem essa dívida líquida do governo geral. A dívida bruta é o todo, não inclui principalmente as reservas cambiais. Então, a gente vê que o PIB do Brasil, tá, a expectativa de janeiro é para 8 trilhões 765 bilhões. Nossa expectativa para o final desse ano já é de um PIB de 9 trilhões e 300 bilhões, imaginando uma inflação aí de 7% e um PIB perto de zero. Esse PIB provavelmente talvez não vai ser mais zero, vai ser 0,3, 0,4. O Brasil tem conseguido algumas melhoras em alguns setores ali, né, não é na economia como um todo, em alguns setores, mas é importante para a economia. A gente vê aqui que como a inflação foi importante, né, para reduzir essa dívida, ó, o PIB subiu de 7 trilhões e 400 para 8 trilhões e 700. Então a dívida subiu de 4.600 para 4.900 e a outra de 6.600 para 6.900, e mesmo assim o percentual caiu muito, de 88% para 79% aqui no total. Com mais inflação, esse percentual continua caindo, e aí o governo tem possibilidade de até fazer mais investimentos, de conseguir crescer, abrir um pouquinho mais a torneira de gastos ou coisas do gênero, tá? Sem ter tanto problema. É importante que o Brasil volte a ter aquela tríade econômica que ele conseguiu lá atrás, na época do governo do Fernando Henrique, que falava sobre câmbio flutuante, que falava sobre superávit primário e que falava sobre metas de inflação. O Brasil, por muito tempo, acabou tendo problemas com isso, menos no câmbio flutuante, esse sempre continuou, com pequenas intervenções para reduzir a volatilidade, que não é um problema em si, mas a meta de inflação superávit primário, a gente teve problema. No passado, por exemplo, não cumpriu a meta, esse ano eu acho que não vai cumprir a meta de novo, mas a parte fiscal está começando a ficar encaminhada graças à inflação e graças a commodities.
Mas, enfim, né, se um juiz está lá no jogo e ele marca um pênalti para você, você aproveita, faz o gol e ajeita o time, pelo menos para você ganhar a partida. Então o governo está tendo essa chance nesse momento de fazer isso. E vai ser muito importante para o Brasil, porque o Brasil resolvendo essa parte fiscal e não intervindo principalmente na Petrobras, porque ela está gerando essa arrecadação aí de royalties bastante grande, e se intervir a gente pode ter um problema em termos de arrecadação, e aí em termos de risco Brasil mesmo, se não acontecer isso, o Brasil tem uma possibilidade até mesmo de passar as eleições com poucos solavancos, tá? Eu ainda continuo achando que o Brasil vai ter alguns solavancos, vai ter alguma volatilidade, a gente ainda pode ver a bolsa em preços mais baratos, mas o risco hoje em dia diminuiu bastante em relação ao que era. Inclusive, o próprio relatório da dívida pública aqui do Brasil mostra exatamente isso, né? Mostra que ao longo do mês de fevereiro, enquanto outros países da América, aqui como o Peru, o México, a Colômbia, tiveram pioras no risco, o Brasil manteve ele constante em 0,10, inclusive piorou um pouquinho aqui a taxa de curva de juros, mas em um ponto aqui já chegou a reduzir em relação ao que era no dia 31 de janeiro, e no início do ano, aqui no primeiro mês do ano, a mesma coisa. Foi um mês um pouco mais difícil em termos de curva de juros, mas a gente vê que o Brasil, diferente do ano passado, não é aquele que está com maior risco de todos, que está crescendo o risco mais forte ou coisa do gênero, né? Então, foi um resultado bastante interessante, muito acima das minhas expectativas e bem interessante aí. Feliz das pessoas que ficaram compradas, né? Como a gente sempre falou, você pode ter medo, mas é no medo que tem oportunidade, você precisa estar comprado. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.